O excesso de informações superficiais, na verdade, geram desinformação. Então, por exemplo, mitos que eu vejo, que eu leio muito, é a própria expressão bolha imobiliária. A gente está mal educado, a gente lê muito rápido e lê superficialmente e não se aprofunda. A gente tem que saber lidar com notícia ruim. A gente não pode enterrá-la, a gente não pode omiti-la, a gente não pode desmenti-la. Então, hoje nós estamos, por exemplo, passando por uma escassez de estoque de aluguel. A verdade tem baixa manutenção, Claudinho. Mentira dá muito trabalho. Eu não tenho memória para mentira, porque eu esqueço, confundo, você tem que fazer ligações, é uma confusão danada. Você fala a verdade, já ali vai estar reto. O melhor investimento no mercado imobiliário é aquele que for mais compatível com a sua habitualidade, com a sua vocação, com o que você sabe fazer. E, cara, do jeito que você está fazendo sua solução é ótima, só que a linguagem que você está utilizando não é compreensível para aquelas imobiliárias. 3% de TBI vira uma janela de oportunidade. Então, 70% das novas escrituras e registros foram feitos naquele mês só de imóveis da planta que estavam represados esperando aquela janela de oportunidade. Mas aí isso é vendido na mídia como uma melhora de mercado. Prepare-se para uma conversa que abala o status quo e entrega insights estratégicos de quem vive o mercado imobiliário de forma real. Eu sou o Capanema e te convido para se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para as notificações de novos vídeos e vamos em frente. O Selfie com o Mercado de hoje tem o prazer, a honra de receber um convidado ilustre. Aqui assim, só subindo a régua, né? Cada dia. Grande Claudinho, meu amigo, muito obrigado por sua participação, sua presença, por você estar aqui. Tirar o espaço da sua agenda, que eu sei que é muito apertada, com muitos negócios para se realizar, muito conhecimento compartilhado, para trazer também aqui para o nosso Selfie com o Mercado. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, eu estava até um pouco enciumado. Falei, pô, como o Capanema vai me convidar, vou ter que ficar me convidando. Então, estou muito feliz de estar aqui. Chegou o dia, né? É isso. Tá. Chegou o momento. Vocês também. É o momento de vocês, porque os conhecimentos compartilhados aqui pelo Claudino vão assim, fazer a mudança de chave, né? Vamos lá então, direto ao ponto. Eu queria apresentar um pouco a trajetória do Claudino. É uma verdadeira referência no mercado imobiliário, tá, gente? Já começo por aí. Empreendedor estrategista com 18 anos de atuação, são mais de 200 imersões imobiliárias e atuação como advisor em entidades como a BMI, empresas como Loft, TicPag, Alu, é isso? Seller, a Seller aqui de Minas, um grande abraço pro Diamante. Como é que você tá, meu irmão? Forte abraço aí pra Seller e toda a equipe de vocês. Dentre outras, é atual curador do CIM 360, que é o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário, e autor de A Natureza do Mercado Imobiliário e o Ontem, o Hoje e o Amanhã. Falei com vocês, é autoridade, aqui é nesse nível, nesse nível. Aí não para por aí também não, ele toca violão, toca gaita, quer dizer, pelo menos assim, os grandes críticos, né? Que são suas duas gatas, cadê o nome a Balta e Jasmine, pensam, né? Porque fica ali no convívio, escutando os ensaios, né? Mas já deu opinião validada. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, parabéns por sua jornada e trajetória. E vamos direto ao ponto. Nós estamos falando sobre os mitos do mercado imobiliário. E quais são os mitos mais alarmantes ou perigosos hoje no mercado imobiliário, o que se criou que não é com uma base muito verdadeira, mas é muito praticada, Claudino, na sua opinião? E quais são os cuidados que a gente deve tomar com esses mitos para não tomar decisões erradas, fazer um grande estrago ou, sim, validá-los e acertar na trajetória? Qual a sua visão sobre os mitos do nosso mercado, meu amigo? Bom, são vários, eu vou tentar dar alguns exemplos, mas para ilustrar uma causa, a raiz disso, né? Independente de mercado imobiliário, eu acho que no mundo, em particular no Brasil, a gente tem uma pressa, né, de entender as coisas, né? Aquilo que a gente chama dos tópicos, né, os títulos. A gente lê pela rede social muito rapidamente, a gente se informa muito superficialmente das coisas e acaba fazendo juízos enviesados em função de ter uma informação. O excesso de informações superficiais, na verdade, geram desinformação. Então, por exemplo, mitos que eu vejo, que eu leio muito, é a própria expressão bolha imobiliária.
Então, bolha imobiliária, para acontecer uma coisa que atenda ao conceito econômico de bolha, que é você realmente corromper os preços de um segmento em função de uma desvalorização abrupta de algo, o mercado imobiliário é quase impossível. A gente viu uma coisa parecida, por exemplo, em Detroit, né, da desindustrialização em função da atuação da China no mundo, né, no final do século passado. Aí sim, você teve uma bolha, né, os imóveis perderam abruptamente valor porque você desindustrializou uma cidade que vivia só daquilo. Então são casos pontuais. O que acontece muito é bolha de crédito, né, aconteceu na Flórida, 2008, né, e aí você tem lá um sistema de multi-hipoteca que aconteceu, não vou explorar no primeiro momento aqui, mas você tem o fato de que se emprestou esse dinheiro sem lastro. Então você teve uma quebradeira e aí houve uma bolha de crédito, de oferta de crédito. Quando a gente fala de bolha, será que vai ter uma bolha imobiliária no Brasil? Teria que ser um cenário, um país continental, onde a economia, a moeda perdesse o valor, por exemplo, algo do tipo, que é muito difícil de acontecer, principalmente aqui, né? Então a gente vê pessoas falando, pô, teve uma desaceleração, o Selic está alta, vai ter uma bolha. Não existe essa possibilidade real de bolha imobiliária, ou seja, a ruptura drástica e a queda de preço, de valorização desses ativos em escala nacional é uma coisa assim, que é quase impossível de acontecer. Uma outra que acontece também baseado nessa excesso de retóricas, né, excesso de narrativas, muita gente falando sobre o que não entende, que me acometeu outro dia, foi o contrário, né? Numa determinada cidade do Brasil, uma das capitais, um jornal veio me perguntar sobre por que houve um crescimento tão grande, de 34,6%, algo dessa grandeza, nos preços dos imóveis, como se tivesse tido um superaquecimento este ano, que é um ano que houve uma retração em função da Selic. Aí quando você vai entender, é porque naquele mês houve uma redução por um mês do ITBI, e aí um monte de construtoras que estavam para poder pagar ali naquela cidade 3% de ITBI viram uma janela de oportunidade. Então 70% das novas escrituras e registros foram feitos naquele mês só de imóveis na planta que estavam represados esperando aquela janela de oportunidade. Mas aí isso é vendido na mídia como uma melhora de mercado. Então o que eu vejo hoje no mercado imobiliário além de um cenário ambiental para todos, Capanema, que a gente está mal educado. A gente lê muito rápido e lê superficialmente e não se aprofunda. No mercado imobiliário em específico, o que existe é uma desunião. Vou citar aqui um lado positivo. A Net Imóveis em Belo Horizonte, por exemplo. Você tem dados confiáveis aqui, porque você tem um contingente muito grande, uma união dos mineiros. O mineiro é desconfiado, mas aqui é onde as pessoas são mais unidas. Se unem na desconfiança. Se unem na desconfiança. Depois eu vou entender melhor esse conceito. Mas eu percebo que quando você tem um mercado unido, você produz informações mais confiáveis, porque você tem fonte de informação. E aí, quando você tem a fonte de informação oficial, você mitiga a não oficial. Isso é muito importante. Você tocou num ponto assim, fundamental, que é quando a gente fala de mitos, Claudino, e você como um autor, e eu percebo um pesquisador também, a criação do mito é uma fase, mas a divulgação dela é tão importante quanto o próprio mito em si. E quando você fala dos dados, até do próprio jornal, tem coisas que acontecem, eu vejo assim, por exemplo, as pessoas se auto-intitulando com essa informação, até a geração, assim, eu sou o melhor corretor de Campinas, eu sou o maior captador de imóveis da Europa, ou especificamente de Lisboa. Você citou a taxa de crescimento 34%. Pode falar, agora uma tendência de imóveis para terceira idade, mas será que as condições financeiras de alguém que se aposenta hoje estão cobrindo aquelas taxas, aquele metro quadrado que está sendo ofertado? Então, tem uma porção de informações aí que são soltas. Inclusive, eu acabei de inventar tudo isso agora, Claudino. Esses dados só foram criados... Cadê a câmera do hall de entrada? Aqui é a vida como ela é, Nelson Rodrigues. Acabei de criar todos esses dados. E geramos um mito aqui que vai ser divulgado. A pessoa não tem que tomar um pouco de cuidado, não? Eu estou achando, onde que é a validação? Como que está essa questão do lastro? Você citou o lastro, da validação da informação. Parece que está se validando nos stories e nos rios das redes sociais. E ali são ditos como verdade. Tem uma isenção de responsabilidade nisso tudo aí, não, Claudino? Porque a informação, assim, e aí já trazendo uma dica aqui, né? Cara, você é profissional da área, você tem que faz parte do quanto tempo cada um de nós estamos nos ocupando estudando. A gente trabalha. Então, de segunda a sexta, algum sábado de manhã,
principalmente imobiliárias, desse período, quanto é dedicado seu profissional, seu empresário, seus colaboradores, o quanto que você está separando e provocando a educação. Então, às vezes você vê ali, cara, eu preciso postar na minha rede social otimismo. Então, ele vai postando informações. Só que acontece, quando essa informação não tem lastro, não tem credibilidade, ela vai enfraquecer quando você falar uma coisa real, uma melhora real. Então, assim, a gente pode pegar até mais exemplos, mas o principal, Cerne, eu vi uma informação. Qual que é a minha resposta a essa informação? Estão dizendo agora que o preço dos aluguéis está aumentando. Então, essa é uma informação que me interessa. Então, se o preço do aluguel está aumentando, qual é a fonte dessa informação primeira? E eu vou procurar outras. Schopenhauer, que é um autor, talvez, o filósofo alemão que eu mais gosto, Arthur Schopenhauer, ele usa uma expressão que eu adotei, que é a soma das verdades. São várias verdades. Então, eu escuto um especialista como Capanema, leio sobre uma coisa na Folha, leio uma coisa num Portas Abertas, uma clipagem, um editorial, e você começa a tirar suas ideias próprias. Então, o que eu aconselho? Você ter a vaidade de produzir o próprio conhecimento. E o ChatGPT, outras, a Claude, Gemini, essas inteligências artificiais, elas ajudam. Não para você perguntar o que é e acreditar nela. Não, ela vai te trazer fontes, vai te trazer referências, você vai ler, vai estudar, você vai armazenar aquela informação e vai chegar a uma síntese. Você vai tirar uma conclusão e você mesmo vai gerar uma opinião. Esse processo que eu descrevi de ter um contato com a informação, aprofundar sobre ela, ler, estudar e conversar com pessoas e depois produzir sua própria informação, é que realmente vai te educar e vai te diferenciar no mercado. Você oferecer ideias próprias. E no mundo, aí, pegando o seu gancho aí de tanta informação, como selecionar? Porque uma tomada de decisão, e você como acompanha isso de perto nas empresas, até propondo no seu trabalho, são baseadas em dados. Você falou da importância da validação. Ok. Eu tenho dados validados, mas eu tenho muitos, Claudino. Qual que é a sua opinião assim para passar essa peneira? O que selecionar numa tomada de decisão? Ou quais são os mais importantes, assim, levando diretamente às imobiliárias, ao mercado imobiliário, tanto na projeção da empresa ou no aumento de resultados dela? Quais dados devem ser validados ou que você acha mais assim, fundamentais numa tomada de decisão? E eu acrescentaria análises. Análises? Dado a informação pura, né? Eu tomei estatística, eu leio aquela estatística, através da minha própria inteligência eu consigo tirar uma conclusão. Mas é importante também ler pessoas. Olha, a primeira coisa para você ler bem é você validar fontes. Qual o meio, canal, portal, site, jornal, revista especializada e autores, influencers que, por exemplo, Claudino, será que você usa o Insta para curadoria de conteúdo? Sim. Porque lá tem uma dinâmica bacana, né? As redes sociais. Então você entra ali e vê o que as pessoas estão pensando, perguntando, falando. A partir daqueles insights, o que eu não posso é terminar a construção do meu conhecimento através de uma rede social. Eu posso começar por ela. As pessoas estão falando muito sobre isso. Então, dali eu vou para outro lugar. E aí você tem algumas fontes. Existem portais que têm uma boa curadoria. Eu vou citar uma aqui estrangeira, né, que é a Medium ou Medium.com, é uma rede social para escritores, então eu te convido a assinar e escrever lá. Maravilha. E aí você entra numa comunidade, e aí você vê especialistas do mercado imobiliário do Brasil e do mundo falando sobre um determinado tema. Você vai ter a Brainc, Cebic, a Brain, que é uma empresa de inteligência, são empresas que fazem pesquisas responsáveis. E quando você pensa em entidades, a BMI, Netmóveis, HAL, você tem grandes associações, entidades que você pode trazer aquela informação. Então você já está validando qual que é a responsabilidade de um corretor que não tem nenhum compromisso com a educação do setor, mas que ele quer vender um otimismo na sua rede social. Agora, qual que é o risco se um Capanema, que ocupa uma posição muito importante no mercado, na Netmóveis, que tem um podcast estruturado e criterioso como esse, e que também é um cara que aparece em eventos em grandes big techs, como a própria Loft, que a gente já participou, com o nível de exposição que você tem, qual que é a consequência de você, Capanema, falar uma informação equivocada? Então, você tende a ter mais responsabilidade e mais critério. E então, eu vou ler o Capanema. E não é porque o Capanema também está dizendo alguma coisa que eu vou concordar. Né? O contraditório enriquece. Sim, sim. Mas hoje não. A gente pega qualquer jornal, não interessa o nome, qualquer portal, qualquer referência. Se você é simpático, e aí eu queria sublinhar aqui, a gente tende a ser enviesado. A gente tende a ler aquilo que concorda com a gente. E se a gente lê aquilo que concorda com a gente se empobrece. A gente tem que ler aquilo que nos desafia, que nos contradiz, que nos faz pensar, que nos faz conferir, checar outras fontes e que pode reformar meu pensamento ou até confirmar nesse processo. Mas o processo de realmente se aprofundar
E uma última coisa, já me estendendo aqui, Capanema, desculpa. O programa é seu, Claudinho. Pode ficar à vontade. Produção, libera o nosso horário aqui. Nós vamos ficar aqui aprendendo com você. Pode ficar tranquilo. Obrigado, mas uma coisa que eu acho importante também destacar é a gente tem que saber lidar com notícia ruim. A gente não pode enterrá-la, a gente não pode omiti-la, a gente não pode desmenti-la. Então, hoje nós estamos, por exemplo, passando por uma escassez de estoque de aluguel. Não existe um balanço, pessoas que querem alugar imóveis e novas unidades habitacionais. As construtoras estão construindo cada vez menos por uma série de questões e as pessoas estão voltando a investir em imóveis na planta para quando ficar pronto alugar. Por quê? Porque o aluguel está alto. Uhum. Então isso vai balancear de novo, os preços vão se acomodar, os investidores vão voltar. Esse movimento é pendular. Então, assim, dizer que, gente, estamos por um problema transitório que é de escassez de locação. O que você tem que fazer frente a isso? Fidelizar e tratar bem seus clientes, já que está difícil conseguir novos. E saber o porquê que está acontecendo. Ou seja, não evitar a notícia ruim. Dizer que está ruim, confirmar, mas mostrar caminhos. Um outro exemplo, a Selic alta, vamos falar de vendas, eu falei de locação. Selic está alta, o que eu vou fazer? Portabilidade. Cara, eu tenho necessidade de morar hoje. Minha esposa engravidou, pelo segundo filho, eu vou ter que ter mais um quarto. Eu já começo a negociar meu imóvel, que já gera um negócio, já compro outro, mesmo com a Selic alta, os juros altos, faço um sacrifício de pagar, porque daqui a 2, 3 anos eu faço a portabilidade. A Selic não vai ficar tão alta assim tanto tempo. E você vai pagar o imóvel em 20 anos, em 2 já baixou, você faz a portabilidade. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, Capanega, está ruim alguns aspectos hoje, mas sabendo que está ruim, quais são os caminhos para sair? Acabei de dar um. Então, uma outra coisa que eu acho muito ruim e tóxico para a gente vira um mito, né? A gente propagar otimismo num ambiente que não está legal, é transitório. Se você admite que aquilo está ruim, você consegue apontar soluções e quando estiver bom, as pessoas vão acreditar quando você disser que está bom, porque você assumiu quando não estava. Isso é sensacional, Claudino. Você tocou num ponto, sim, maravilhoso. Por isso que o tema é mitos e o convidado é você. Para fazer um acento no que você falou anteriormente, eu achei legal, porque você falou assim no ponto de concordar. Eu quero voltar também dessas experiências, esse movimento pendular que você falou e da sinceridade. Esses 3 pontos, assim, foram marcantes aqui na sua fala. Essa questão de concordar com o outro, eu acho sempre que o ímpar é necessário. O contraditório. Você tem razão. As pessoas, quando não concordam com o outro, meu santo não bateu com a pessoa, talvez não deu nem oportunidade de aprofundar. A gente não está falando de mergulho, de profundidade, tirar dessa superficialidade da informação. Então isso é muito importante e assumir que a diferença soma. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, você despeja conteúdo, você não sai melhor do que você entrou. Então a conversa é uma troca, né? E se permitir, isso é muito importante, você tocou num ponto muito bacana, porque o outro, né, é somar competência. Quando você fala do movimento pendular, é muito interessante também que você busca alternativas. E aí fica o ponto que eu queria aprofundar com você. Essas alternativas que você falou, assim, a taxa Selic está muito alta. Não é novidade, a taxa Selic já teve alta em décadas passadas também. Então parece que tudo aconteceu nesse momento, nesse ano. Quando você citou muito sabiamente a questão dos dados, se a pessoa tivesse, né, Claudina, acompanhando os dados, quase que você pegava uma planilha e encaixava no ano de 2025, como se foi no ano de 2008. Ele é muito... Quando você estuda, você se planeja. Então essa fala sua é muito importante. E para finalizar, a transparência, a verdade... Tem baixa manutenção, Claudino. Mentira dá muito trabalho. Eu não tenho memória para mentira, porque eu esqueço, confundo, você tem que fazer ligações, é uma confusão danada. Você fala a verdade, já ali vai estar reto. E o cliente também percebe isso. Dentro desse jogo que a gente discutiu aqui nesses pontos, você vê isso também em outros mercados, que a gente fala muito do Brasil, mas eu sei que você pesquisa muito, viaja muito, teve experiências internacionais. Os outros mercados também apresentam coisas boas ou até alertas que a gente pode adaptar para as imobiliárias brasileiras, ou não precisa ser nem mercado, Claudino, imobiliário, pode ser outra área, áreas do agro, áreas da indústria, áreas da moda, que tem ideias interessantes também. Você é uma pessoa que trabalha com ideias, que a gente possa usar, que você possa compartilhar? Assim, a gente... quando você falou ali que eu tinha 18 anos, né, atuando, depois eu pensei, não, isso eu tenho que tomar cuidado, as pessoas vão achar que eu comecei a trabalhar depois dos 30. Mas de mercado imobiliário, de fato, tem 18 anos, e eu vim de outros mercados, um deles telecomunicações. E a gente vê, assim, por esse paralelo, essa analogia, né, esse confronto, como é que funciona em outros mercados, como é que funciona o nosso.
De maneira geral, o nosso mercado imobiliário, ele era, eu falo isso com prazer agora, né, no pretérito, no passado, quando eu vou conjugar o verbo, porque a gente era muito atrasado. Hoje eu já não consigo fazer essa afirmação. Eu passei os últimos 18 anos falando, cara, o mercado imobiliário é muito atrasado em relação à adoção de práticas, né, processos e tecnologia também. Então, por exemplo, o pré-venda, que já está o Inside Sale, o SDR, é uma coisa que existe há 20, 30 anos como prática no mercado imobiliário, veio de 10 anos para cá, a adoção, né, ostensiva. Antes da chegada de Big Techs, né, Big Players também, unicórnios do setor imobiliário, a gente também torturava muito o cliente, né, para uma semana para alugar um imóvel, 2 semanas para alugar um imóvel. Mas hoje eu olho, por exemplo, a IA, que é uma coisa de 1 ano e meio para cá, né, em grande escala. Hoje eu vejo que, por analogia, nós do mercado imobiliário estamos parelho com outras indústrias em relação à adoção. Você já tem muitas imobiliárias que já adotam a inteligência artificial para entreter o cliente, ou seja, para não ter para ser uma triagem, para que ele possa ter o máximo de atendimento e informação de qualidade, emulando o atendimento humano, antes que ele possa contingencialmente atender aquele cliente. Então, isso era uma coisa que há 10 anos atrás a gente sempre estava atrás em termos de adoção de tecnologia. Por exemplo, o DocuSign, que foi a primeira empresa que fez assinatura digital. Todo mundo já fazia assinatura digital pelo celular há muito tempo e só agora a gente está usando de pouco tempo para cá que a gente começou a usar para contratos. Isso foi um atraso nosso. A gente adotou com atraso. Agora, a inteligência artificial, eu vejo que a maioria das imobiliárias do Brasil, elas já estão parelho com outras indústrias. Essa mudança, essa transformação, essa aceleração que você situou muito bem nessa linha do tempo aí, é uma maturidade do nosso segmento ou uma necessidade? Eu fiz porque eu preciso ou eu consegui entender a função disso, Claudino? Cara, essa te pergunta, nunca tinha me perguntado. Por isso eu vou fazer agora reflexões improvisadas. E aí eu vou especular aqui duas hipóteses. Uma realmente foi o susto de entrada de grandes empresas que prometeram desintermediar o setor. Ou seja, se eu não evoluísse tecnologicamente, eu seria excluído do jogo. Mas também tem uma questão geracional. Eu acho que tem segundas e terceiras gerações de imobiliárias familiares que os mais jovens, eles tinham a opção de sair. O cara vai ser médico, vai ser advogado, ou ele vai querer fazer uma spin-off, uma startup. Mas eles ficaram nas imobiliárias com esse oxigênio, né? Com essa visão de inovação da própria imobiliária. Então, estou especulando aqui que acho que somou o susto com mais a oportunidade de jovens poderem não ter que sair da imobiliária da família para poder empreender. Ele pode empreender e inovar dentro da própria imobiliária com a adoção dessas novas práticas. Essa formação e essa entrada da nova geração também, isso é importantíssimo, né? Acaba que é um movimento quase que darwiniano, né? A necessidade da adaptação, senão a espécie vai embora mesmo, né? E a gente precisa dessa sequência. Um outro mito que eu queria argumentar com você é a questão e você falou da jornada imobiliária, da questão da atração da jornada imobiliária. Então, você situou muito bem as questões dos dados, as divulgações. Nós estamos falando do lado de cada mesa, tá? Agora vamos passar para o lado de lá da mesa, do cliente, a percepção do cliente. O cliente enxerga isso? Ele percebe essa mudança? O cliente também está evoluindo junto com essa mudança, essa necessidade? Ou isso é mais impulsionado pelas novas gerações? Quase tem que fazer, senão não vai perpetuar. Acho que as duas coisas, mas você trouxe o ponto do cliente que é importante mesmo. É até uma observação que eu tinha esquecido de fazer. O cliente, ele pauta. E aí sim ele faz essa interconexão de mercados que você me abordou na pergunta anterior. Que é, o que as outras indústrias, outros mercados, outras empresas fazem e que poderia servir de benchmark modelo industrial, né? E o que ele faz hoje? Ele chega em casa, a gente está falando de casa, de morar, né, de mercado imobiliário, mas ele chega em casa e vai para o sofá cansado, e aí ele vê que ele tem um controle remoto, que hoje ele tem um smartphone gigante, que é uma TV Smart. Então, ele tem a TV Smart é um celular gigante. Você vai ter YouTube ali, você vai ter Netflix, você vai ter até 6 meses, você consegue ver ali, e você tem um controle remoto já com outro tipo de vocação, que se você comparar um controle remoto de hoje, de 30 anos atrás, é bem diferente. E aí você interage com aquilo e você tem toda a facilidade de download, de pausar, de curadoria de conteúdo, e você ficou com fome. Aí você vai pegar o seu celular e vai fazer algum manejo e vai chegar a comida na sua casa. Então,
quando você encontra esse nível de facilidade digital, de serviço de design thinking, ou seja, processos pensados para te atender melhor e baseado em tecnologia, e vai na imobiliária e tem que ficar pegando fila, ele tem que ir para cartório, e tem, quando isso aconteceu, não acontece mais, foi uma mudança muito rápida, ele faz essa provocação, porque ele fica mimado, mal educado em outros serviços e chega no mercado imobiliário, ele quer também. Ele não tolera ele domingo à tarde, 3 horas da tarde, é a hora que ele parou para escolher o imóvel. Se ele não tiver um bom site, se não tiver uma inteligência artificial, se ele não tiver ali uma resposta rápida para poder mostrar um imóvel, para poder tirar dúvida, para poder ver imagens, se ele não tiver o que ele tem, a equivalência do que ele tem no celular, na Smart TV e outros serviços, na imobiliária, ele começa a sentir esse ato, né, esse conflito. Pô, mas como esse setor é atrasado? Hoje eu acho que o nosso setor não está perdendo mais para ninguém. Claudino do céu, você jogou uma preocupação aqui na mesa. É o seguinte, na minha concepção de segmento empresarial, há uma empresa vamos dizer assim, de cimento, né? Com uma empresa de cimento, tem o seu nicho de atuação, tem os seus concorrentes, tem o seu mercado, ela concorre com outras empresas que fazem a entrega do mesmo produto. Mas você dizendo dessa forma, levanta o alerta que as imobiliárias não concorrem só com as imobiliárias, ela concorre com um transporte aplicativo, com um sistema de entrega de alimentação. São outros mercados, além do planejamento. É coisa demais, Claudino. É coisa demais nessa gestão. Como que é tomar uma gestão, digamos assim, uma gestão horizontal, uma gestão compartilhada? Quais são os pontos que você observa assim que facilita nessa organização do caos, digamos assim? A minha resposta mais sintética seria a educação. E aí a gente tem um problema ordinário, né, original, né, de educação no mercado imobiliário. A própria forma de ingresso do setor, ele é muito facilitado. Você vai abrir uma farmácia, você tem que ter um estoque mínimo, um investimento mínimo, uma Sim. instrução, tem que ter um farmacêutico profissional, se vai ser o sócio, se vai ser contratado para assinar, tem que ter. Você tem processo, sistema, logística, você tem sofisticação, você tem método em quase qualquer simples comércio que você vai ter aqui de bairro. A imobiliária, não. Eu faço ali 3 meses, um curso, já a prova ela não é tão desafiadora e você pode ficar repetindo, acaba que você passa. A régua é muito baixa para você ser corretor de imóveis, você tem que ter apenas o 2º grau e nem acho que seja essa a questão. Seria mais a exigência para tirar o Cresce e os custos de formação. Hoje, se você for para uma empresa, a atividade meio dela, ela vai para um MBA, ela vai buscar informações e práticas e congressos em outros locais. Hoje, acredito eu que o mercado está cada vez tendo melhor oportunidade de educação. Sim. E aqui eu não posso deixar de falar, vou até antecipar uma coisa que eu não sei se é o melhor momento, que é o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário, que é uma coisa que já existia em pequenos eventos e agora ele se estabilizou numa parceria entre o público e o privado, né, o sistema COFES, né, as autarquias dos CRECES, junto com entes privados, criou-se, né, sob a liderança aí do Heitor Kuser, ele imaginou as oficinas, eu achava até aquilo ali uma coisa meio assustadora no começo, né? Como é que assim, um evento que não tem palestra, um evento que não tem um palco principal, que não tem keynote speaker, que não tem barulho, que não tem influência, como assim? Isso vai quebrar isso, né? E aí tá fora da curva, né, Claudio? Aí você ter 30 salas com 50, 100 alunos, 90 instrutores, 540, 3 dias de manhã e tarde, mutirão, eu chamo isso de Universidade de Campana. E deu certo. Hoje a gente tem iniciativas como o CIMI e outras, mas eu ainda acho que ainda o dono de imobiliária ele precisa investir na educação dos seus colaboradores. Pô, mas para que ele precisa saber o que é inteligência artificial? Ele tem que saber o que é a origem, o que ele pode oferecer. Esse banho de loja de, cara, melhorar o nosso português, eu acho que a gente maltrata a nossa língua, estudar para outras práticas de outros setores, como você citou, se aprofundar no que o colega faz, pô, mexe com contrato. É alienante demais mexer só com contrato. Por que eu não sei como é que funciona outros departamentos da minha imobiliária? Que a gente chama de job rotation, né? Quando o cara faz várias funções. Então, eu acho que ainda é muito pouco investido, por mais que eu tenha feito alguns elogios ao setor agora, eu acho que ainda é muito pouco investido em educação dos profissionais. E quando você tem uma imobiliária que não é educada, uma construtora, um player de mercado imobiliário, quando você não tem a educação deles, você se torna mais lento às mudanças.
Entende? Você não está preparado. Pô, aconteceu algo, vamos mudar? Tá, mas eu estou preparado para essa mudança? Então, eu acho que o preparo do mercado imobiliário ainda é sempre em resposta a algo, é sempre reativo e não proativo. Você falou, a sua resposta é muito preciosa, Claudino. Quando você resume de forma brilhante a questão da educação, da capacitação, do conhecimento, e pode ser de outras áreas também, mas às vezes nem da própria área a pessoa está sabendo, né? Então, mas ela está sabendo de um segmento complementar, por exemplo, ela tem uma presença digital muito importante, mas uma pergunta mais precisa sobre uma questão documental, algum impedimento contratual, é hora dela gaguejar. Então, esse conhecimento educacional do segmento e o outro é muito importante, que linka também com o que você falou da responsabilidade da fala. A pessoa fala, se projeta e linka também com o cliente que vai buscar. Do ponto de vista do cliente, uma fala muito dita é a questão do imóvel é o melhor investimento. Tem uma experiência que aconteceu comigo há alguns anos. Eu fui num restaurante e lá estava tendo degustação de vinhos e tinha o vinho mais premiado do ano em relação a vários critérios internacionais. Estavam lá e as pessoas estavam degustando esse vinho. Eu estava de convidado, porque o vinho era muito caro, Claudino. Uma garrafa era uma coisa assustadora. Eu falei assim, eu não vou experimentar uma coisa dessa, porque eu não tenho a capacidade, pensando eu, de apreciar aquilo. Eu tomei uma taça, na época, do vinho mais badalado. Claudino, eu achei uma porcaria. Era ruim, Claudino, era ruim. Como é que eu faço diante daquela situação? Às vezes você pega numa situação, né, você tem que manter uma aparência, e eu sempre fui meio contestador de manter essa aparência. Eu prefiro manter a autenticidade. E dentro disso, eu achei aquele vinho muito ruim. E o pessoal falou assim, você não tem paladar ainda apreciado para isso. E um sommelier já me falou que o melhor vinho é aquele que você escolhe. E por que as pessoas falam tanto e escolhem pelos clientes o imóvel como sendo o melhor investimento? E se eu gostar de arte, Claudino? E se para mim o próprio vinho, uma safra de vinho, ou um dólar, ou lastrear fisicamente, eu gosto de toque, eu quero ouro. Por que o imóvel tem esse patamar, se ele é validado também? E quem escolhe? O escolher é baseado na lógica ou numa preferência pessoal do que é melhor para investir? Bem legal isso. Eu vou separar em duas partes, né? E você já até começou a responder a pergunta, mas o que acontece? Tem as duas componentes. Quando a gente, primeiro, de fato, mercado imobiliário de maneira geral é uma coisa milenar. Então, é uma coisa consolidada. Então, quando você aparece aqui na década de 90, o Yahoo, e todo mundo falou, cara, vamos investir no Yahoo, o Netscape. Estou falando de grandes cases, de nomes que quem tem um pouco de cabeça branca como nós dois, Sim, vai saber que foi marcante. transformador. E um quebrou muito e o outro quase ninguém lembra que existe. Então, o mercado imobiliário é mais resiliente, é mais sólido, né? O mercado brasileiro passou por 72, 77, duas crises do petróleo, passou por hiperinflação na década de 80, passou por crise institucional, não tinha lei 8245 até outro dia, não tinha sistema de alienação fiduciária como é hoje, nem registro de corporação, ou seja, ganhos institucionais e econômicos, estabilização da moeda. Sem nada disso, o mercado imobiliário sobreviveu até hoje. Então, a resiliência do mercado imobiliário faz com que a afirmação de que investir em imóveis é um bom caminho, porque se é o melhor ou não, mas de maneira geral ele é sólido. As pessoas que têm a cultura patrimonialista, no longo prazo, acaba tendo um bom resultado financeiro para a família. Agora, se ele é o melhor ou não, isso acaba gerando uma culpa na pessoa. A pessoa não comprou o imóvel dela ainda, não é própria, a gente fica pautando, a gente quase traumatiza a pessoa. Você disse bem, é pessoal. Eu, por exemplo, tenho que respeitar minhas capacidades. Eu me denuncio aqui, eu, Claudino, eu não tenho exatamente, eu sou um cara muito regrado, não. Se eu tiver com dinheiro, eu vou viajar. Fazer escolhas. Eu não sou né? muito de posse, não, mas eu sou muito de experiências e eu gasto com isso. Uhum. Só que aí eu vou ali e compro 2 imóveis na planta, porque vira uma poupança forçada. Sim, sim. Então, para mim, ele serve como esse expediente, não é uma coisa tão consciente. Tem um amigo meu, cara, que ele mora de aluguel, porque ele pega o dinheiro, investe na bolsa, ele sabe fazer isso, gosta de fazer isso, ele investe em outros, por exemplo, fundos, startups, bolsa, e ele, com esse dinheiro, ele consegue realmente fazer mais dinheiro. Eu não tenho esse interesse, essa vocação, essa capacidade de tempo. Então, quando alguém fala assim, cara, você tem que comprar seu imóvel, não sei, se é um jovem
que não quer criar raiz, não vai casar, não vai ter filhos ou não vai ter filhos tão cedo, cara, eu quero morar de aluguel perto da onde eu quero trabalhar, estudar, viver e ser feliz. E o dinheiro que eu tiver excedendo eu vou investir de outra forma. No meu caso específico, inclusive, eu moro de aluguel e invisto ao mesmo tempo. Por que eu não moro no que é meu? Porque eu não quero ter raiz. Então, assim, imóveis, ok, já é importante, mas se você deve ou não ter um imóvel, cara, use como estratégia de vida, não necessariamente copiando o que os outros estão fazendo. Da mesma forma que você falou do vinho, eu vou falar para imóveis. A mesma coisa que o sommelier falou para você, o melhor vinho é o que você escolheu. O melhor investimento no mercado imobiliário é aquele que for mais compatível com a sua habitualidade, com a sua vocação, com o que você sabe fazer. Então, não copie os outros, não precisa comprar imóveis, não é isso. Entenda como funciona e faça uma escolha que seja sustentável no tempo para você. Essa sua visão é uma visão muito 360, já citando também o Congresso, que é olhando também todo o cenário, inclusive o pessoal, né? O gosto pessoal, a necessidade. Eu gosto quando você fala que investe em viagem, em experiência, que é o que fica, né? É o que fica para você. Porque nós estamos falando de piso, parede e teto, né? É muito físico isso. A experiência até te melhora numa abordagem profissional, numa tomada de decisão, né? Numa experiência que sai do seu lugar comum. Isso é muito válido e é muito preciso na sua fala, Claudino. E você, como advisor também, no seu trabalho de tomar decisão, de buscar referências, você citou aí players aí que se deram muito bem, que se deram muito mal, inclusive tem uns agora, atualmente, principalmente na área de tecnologia também, que estão nessa mesma pegada, né, de valorização ou não. Mas com o seu trabalho, como prever isso? Porque quase uma previsão é baseada em dados. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de curadoria de proposta para as empresas que você atende, para os movimentos do mercado imobiliário que você evidencia. Como prever que, voltando ao vinho, vai ter uma boa safra antes de escolher um terreno certo? Bom, a resposta a isso passa por um pouco entender a natureza do mercado imobiliário. Ele é tão peculiar, que ele só tem soluções próprias. Se você for em várias indústrias, você vai ter o SAP, você vai ter a TOTUS, você vai ter grandes players de mercado em tecnologia, a Price para consultoria, auditoria, você vai ter grandes empresas, consultorias, auditorias e tecnologias que você oferece uma solução para um Itaú, uma solução. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, tem uma empresa que é referência, um orgulho nacional para mim, na minha opinião, que é a Blip. A Blip lá do Mineiro, acho que é atleticano, Daniel Rodrigues e o Roberto, que é cruzeirense, aí, ó. Os dois caras fazendo sociedade deu certo. Os opostos, né? O ímpar aí. Era no passado, né, quando trabalhava na Telecom, era a TakeNet, hoje é Blip, é uma empresa mineira, que está em Belo Horizonte, São Paulo, e está na Bolsa de Nova York. Então, é uma empresa que é um chatbot, é um chat baseado agora em IA também, que está no mundo inteiro, está no México, e é um orgulho nacional. Você não contrata a Blip para o mercado imobiliário. Você não contrata TOTUS, você não contrata... Por quê? É tão peculiar que são só soluções do próprio setor. A Netmóvel solucionou uma questão de rede para imobiliárias comercial. A Loft, que quando fundou lá atrás, né, comprou, né, a Crédito Pago, ela solucionou um problema de velocidade e de crédito na hora de locação, dispensando o fiador. Então, essas soluções tecnológicas são egreссas do próprio setor. O próprio setor produz por quê? Porque ele é tão peculiar, porque não é qualquer um que consegue atender. E aí, nesse sentido, esse papel de advisor que a gente faz é justamente aproximar a mentalidade de empresas como essa. Porque o que acontece, Capanema? Quando você vai, uma Blip, que eu citei aqui como exemplo, ela atende o Itaú. Quando ela oferece uma solução para o Itaú, você tem um cara que tem uma compreensão muito sênior, muito apurada de tecnologia, que é um diretor de tecnologia do Itaú. Estou imaginando que ele vai entender aquela solução e vai fazer uma customização daquela solução para eles. O imobiliarista, quantos bancos você tem no Brasil? Quantas telecoms, que é de onde eu vim, tem no Brasil? Então, está falando de 5 grandes empresas. Quantas imobiliárias você tem no Brasil? 60 mil, 70 mil imobiliárias no Brasil? Então, cada imobiliária ela tem uma pouca capacidade de investimento em tecnologia e processo. E a própria educação. E segundo, quando eles entraram para o mercado, eles não eram um cara educado. Ele não era aquele farmacêutico que eu citei, que tem que estudar para poder abrir uma farmácia.
Não, ele é um cara intuitivo, com segundo grau, que tirou um Cresce, que é bom de comércio, de venda, daqui a pouco começou a ter a carteirinha de locação, depois cresceu, ele não sabe consumir marketing, ele não sabe consumir tecnologia e ele precisa dessa assistência. Então, hoje, o meu papel no setor é atuar em 5, 6 empresas de tecnologias do país, para que não fique um hiato, porque a mentalidade de quem desenvolve tecnologia e soluções financeiras para o mercado imobiliário, ela não tem empatia com o mercado. Ela não entende, e o imobiliarista ele não tem um diretor de tecnologia como o Itaú tem, para entender a tecnologia dele e saber consumir. É muito comum, Capanema, uma imobiliária contratar uma solução, não sabe usar a solução e depois queima a solução. E problema, porque as soluções não são plug and play. Não é uma coisa que você coloca um liquidificador que você coloca na tomada e já está funcionando. Então você tem que adaptar, entender, treinar a sua equipe. Então hoje meu papel é me relacionar com esse mercado e orientar essas grandes empresas de como se relacionar e como produzir soluções. E mais do que isso, produzir solução lá para a sua imobiliária, mas saber te educar a usar essa solução. Ô Claudinho, você falou o cerne da sua atuação, então além dessa conexão, né, que você está fazendo conexão de vozes, de mundos distintos, Isso. ou até mesmo do mesmo segmento, falou, ó, tem um trabalho sendo desenvolvido muito bacana aqui por essa empresa, por essa pessoa, ou por esse movimento, e também tem, quando você fala de capacitação, aculturar também, que é uma questão de cultura, né? Senão você contrata, paga igual academia, né? Você paga a academia e não vai, mas está lá, você já cumpriu, ticou lá, academia 2025, né, das suas metas, mas não tem aquela apropriação e acaba terceirizando a culpa. Ah, eu não estou crescendo, mas você também não está indo. Né? Exato. E esse papel é muito claro na sua fala, mas ainda me confunde um pouco a questão do advisor com o mentor, de forma prática, assim, do consultor. Tem alguma distinção? São complementares? São distintos? O advisor, o mentor e o consultor. Ótimo. Ótima oportunidade de esclarecer esses pontos. Eu não sou mais consultor, já fui. O consultor ele vai fazer um trabalho mais para a empresa como um todo. Então, ela vai fazer um diagnóstico, entender o que é preciso ser feito e depois ele vai atuar corpo a corpo para ser o agente de transformação. Ele não vai só propor ideias de melhoria, ele mesmo vai atuar na empresa por um período de tempo para gerar essa transformação e depois que aquela transformação estiver instalada, entre aspas, poder andar com as próprias pernas, ele sai, ele vai ser uma despesa permanente, mas ele costuma ser uma despesa de longo prazo, de 1 ano. Ok. Né? A mentoria ela pode ter adaptação, né, da palavra, mas originalmente mentoria é individual. Eu vou mentorar, vou fazer uma transformação em uma pessoa física, não numa empresa. Não numa empresa? Não tem um mentor PJ aí seria, na cultura toda? Você pode adaptar, vou fazer técnicas de mentoria para transformar uma empresa, eu vou fazer mentorias de grupo, aí você vai adaptando o conceito, você vai subvertendo o conceito. Isso não é proibido. Mas, grosso modo, para poder também gerar essas fronteiras de entendimento, consultoria você faz para uma empresa, com várias pessoas, adota tecnologias, muda processos e no longo prazo você gera uma transformação. Mentoria costuma ser, pode ser adaptado mais individual para mudar a pessoa, para conduzir a pessoa e às vezes a técnica de mentoria não vai só para além de um transferente de conhecimento, vai de compreender o próprio objetivo daquela pessoa e mostrar para ela, olhando de fora, eu tenho uma mentora. Então eu contrato a mentora permanente comigo, que é a Rai Rodrigues. Então, ela constantemente me chama à tona para fazer o quê? Para dizer o que ela quer que eu faça? Não, para dizer o que eu quero fazer e não estou fazendo. Lógico, é um olhar estratégico de fora, né? Ela já entendemos o objetivo estratégico, já me conhece. Se eu saio da trilha, ela fala, cara, volta. Então, a mentoria muitas vezes não é dizer o que você tem que fazer, é dizer o que você diz o que você quer fazer e nem sempre você faz. Ela quase que ela te acompanha para que você possa ser congruente, né, compatível com seus próprios objetivos. Ela vai junto na sua jornada, né? Isso. E também faz, cara, eu acho que chegou a hora de você se aprimorar nesse aspecto, nessa valência, nesse skill, nessa competência, porque ela está te faltando para atingir esse objetivo. Então, ela vai te direcionando. E a questão do advisor é a gestão para grandes companhias. Né? Aí tem a ver com o porte. Por quê? Porque hoje, se eu dou uma consultoria para a imobiliária, é porque ela própria nem tem tempo para gerar a própria mudança. Eu é que tenho que ir lá fazer aquela consultoria, corpo a corpo, e brigar com o próprio dono, a interesse dele. O advisor não, você vai chegar numa grande companhia. A Alu, que mudou de nome, era a Lu, que agora é a Lu, que é do Grupo EPA, do Eduardo Luiz, que é um palestrante, que já deu palestras também com você em alguns eventos. Ele tem uma empresa que terceiriza, faz gestão de carteiras de locação. E eu chego na Lu e falo assim, cara, do jeito que você está fazendo sua solução é ótima, só que a linguagem que você está utilizando não é compreensível para aquelas imobiliárias.
Então, a gente vai aconselhá-lo de como lidar com aquela... Educar aquela imobiliária a ter uma solução se isso for o problema. Ou a mudar o produto tem usabilidade ruim, ou o produto não resolve a dor que ele quer. Então, o advisor, ele é um mentor, só que o mentoring, quando você faz individual, advisor, você é um conselheiro profissional, um sócio profissional daquela companhia, já que você não pode ser executivo daquela companhia, você ele vai somar as ideias e ele vai te direcionar. Hoje, dentro das coisas que eu posso ser advisor, o que eu mais faço é mudança e adaptação de produtos para o mercado imobiliário e relacionamento e educação do setor para consumir esse produto. Nessas 3 esferas que você explicitou muito bem, Claudino, e atuou muito bem, intensamente nelas, atuou e continua atuando nelas, e tem essa visão de perpetuar nesse lugar, você ensinou muito, muito. Mas o que você aprendeu? Boa. Uma coisa que eu tive que aprender, que era uma deficiência minha, era justamente, é uma coisa assim bem... Tem uma componente filosofal, que é o tempo das pessoas. Então, quando você traz um método, você vai, estuda, trabalha, aplica, dá certo. Isso passa a ser uma verdade. Então, hoje eu percebo que a competência que eu mais desenvolvi fazendo isso que você disse da educação é esperar o tempo do outro, se adaptar a quem você está, a organização ou a pessoa que você está trabalhando. E uma coisa que eu aprendi muito do mercado imobiliário, cara, ele é um mercado encantador pelo seguinte: o mercado imobiliário é o mercado que mais respeita o conhecimento do outro. Eu já trabalhei em telecom, trabalhei em outros mercados, trabalho hoje em Big Techs. As pessoas estão muito cheias de verdades, com o copo cheio. E aí, bom, não precisa nem dizer o resultado disso. Agora, no mercado imobiliário, os imobiliaristas, em média, salvo raríssimas exceções, eles te ouvem. Significa que ele vai adotar o que você está falando, mas ele, no mínimo, te ouve com atenção, escuta ativa, com respeita o seu conhecimento e é humilde no conhecimento dele. Esses caras têm rodagem, esses caras fizeram uma coisa que ninguém consegue fazer. 70 mil imobiliários no Brasil, resilientes, que transformam a vida das pessoas. E esses caras que são realmente os empreendedores, os caras que fazem o mercado e a economia andar, e são humildes, e são simples, e escutam os outros. E eu aprendi a escutar muito mais desde que eu entrei no mercado imobiliário. Claudino, meu amigo, é emocionante ouvir falar em um ponto que você tocou, que é, assim, necessário. Você falou a questão do tempo, falou a questão do respeito. Quando você tira um tempo, significa que você exerce também, parafraseando o que você falou, essa humildade. Exerce o lugar que alguém tem um conhecimento que pode me agregar. Não vai transbordar nesse copo, como você falou. É emocionante ouvir falar. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação, sua presença aqui. O recado aqui para a audiência: reserve um tempo para acompanhar profissionais, pessoas, né? Vamos colocar nesse lugar, primeiro as pessoas, depois o PJ, né? Para acompanhar, para ouvir, para experimentar. Não significa que você vai não copiar, colar e sim adaptar. Essa é a proposta também do Selfie com o Mercado, levar esse conhecimento para vocês de forma gratuita, de forma intensa, de forma validada. As pessoas que estão aqui literalmente fazem aquilo que falam. E por falar em fazer, eu gostaria de dar um presente para você. Marketing conversacional, que é muito apegado do que a gente está falando aqui, de uma tomada de decisão estratégica, entender as pessoas, respeitar, buscar dados e fazer essa transformação. Claudino, é um presente também de uma das nossas patrocinadoras, Autêntica Business, para você, meu amigo. Muitíssimo obrigado. E eu vou ter que ler, né? Porque você foi um cara que leu o meu livro mais rápido. A gente foi para um evento, eu te entreguei o livro e acho que 3, 4 dias depois você já estava saindo do avião e mandando mensagem, fazendo comentários muito apropriados. Além de ser um prestígio para mim, ficou um elogio para você. Porque você realmente leu o seu mercado infelizmente nem todo mundo faz isso. Obrigado pelo livro e parabéns por você ser um cara que lê e propaga conhecimento. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E por falar em livro, seu livro está aqui também. Vamos falar um pouquinho dele? Tá aqui. Não sei se mostra para a câmera. Aqui. Pode mostrar. Aí, isso, perfeito. Estou tentando esconder minha cara, mas agora que eu lembrei que minha cara já está no livro também. Já está, agora então, dupla face. Esse livro aqui, são 2 livros, né? A Natureza do Mercado Imobiliário.
O primeiro é empreendedorismo e gestão, falando de pessoas como você, inclusive. E no segundo também eu faço outra referência a você, agradecimento pelo conhecimento que você me estimula e acaba sendo refletido no texto. E ele é um livro que, esse segundo livro, já é menos do setor, ele pode ser aproveitado para quem também não é do mercado imobiliário, porque ele vai contar a história de 10 mil anos antes de Cristo, como é que se formaram as primeiras ideias de propriedade e de moradia até os dias de hoje e perspectivas do futuro. Então, conto por que as coisas são como são no mercado imobiliário, com a pegada histórica e futurística também. Então, para quem mora, já teria algum interesse como curiosidade e informação. Muito obrigado pela dica. Por dica não, por produzir essa obra. Super indico as obras. Nós vamos deixar o link aqui também, o nome do livro. Como é que eu consigo comprá-lo assim? Como é que tá as edições? Como é que funciona? Tem livrarias na Amazon. A Amazon talvez seja o caminho mais rápido aí para vocês. Ok, nós vamos fazer essa indicação, colocar o link aí para vocês. Eu li, super recomendo. Ele faz um recorte histórico necessário, a gente está falando de conhecimento aqui, para fugir um pouco desse óbvio, até mesmo saber o contexto de toda essa história. Porque tem muita história, e o entendimento dela facilita muito o caminho. E por falar em caminhos, o mercado imobiliário tem muitos caminhos. Então, são muitas decisões, muitas fases, né? Constantemente está mudando, né? Agora nós estamos vivendo a fase aqui, a época da gravação desse episódio é 2025, nós estamos vivendo esse ano de 2025 com muitas coisas acontecendo no mundo, na macroeconomia, nas questões empresariais, nas questões relacionais, enfim, é muita coisa. E o mercado também vive muita coisa. Você falou de ciclo, tem tudo isso. Mas, Claudino, eu queria te perguntar, o que permanece? O que quase que não muda no mercado imobiliário? O que é essencial no nosso segmento? Eu diria que é o fato dele ser local, dele ser regional. Eu estou falando a gente estudou, você leu, né? Eu estudei Nigéria, China, Singapura, Argentina, Estados Unidos, Europa, Canadá, onde eu sou radicado. E você vê que ele tem várias diferenças, mas o que há de comum é que ele é local. Eu atribuo isso por quê? Isso aí já é do livro 1. A gente está aqui usando um aparelho celular que foi desenhado no Vale do Silício e produzido em Taiwan. E a gente está bem resolvido com isso. Mas a gente não quer deixar o nosso imóvel com alguém que mora na Inglaterra. A gente quer que o cara mora no Brasil, não. Ele quer que mora no estado, também não. Ele mora na cidade, também não. Quer que mora no meu bairro. Existe uma coisa, a psique coletiva do mercado imobiliário. A psique coletiva do mercado imobiliário não tolera a ideia de que a meu patrimônio está sendo administrado para locação ou para venda por uma imobiliária que não tem um conhecimento local e regional. E mais, se der algum problema com o meu imóvel, eu atravesso a rua e boto na porta de alguém. Então, por isso que você não tem grandes players. Por exemplo, você não tem um grande player nacional. A gente teve alguns experimentos, né? Grandes imobiliárias, grandes corporações, empresas estrangeiras, capital estrangeiro, querendo ter grandes players nacionais. Você não consegue. Se você chegar aqui e perguntar para uma imobiliária que você indicaria no Brasil, você não tem. Você indicaria na cidade, no bairro. Então, acho que o que não muda até hoje, eu não vejo mudar, é você não ter o local. E o local tem a ver com a componente humana. Eu quero deixar como uma pessoa de carne e osso o meu imóvel. E não com uma inteligência, um estoque online, ou nada disso que vai fazer tudo para você. Tentou-se fazer isso, não deu certo. Então, por isso que é um mercado tão democrático, tão mãe, e permite que pessoas possam se realizar dentro dele. Eu realmente acabei me apaixonando por essa componente do mercado imobiliário. Você falou uma componente aí fundamental. E cadê a nossa câmera do Espaço Gourmet? Agora está chegando o momento do programa. A famosa câmera da suíte, onde o convidado é instigado, provocado a dar uma resposta a um pensamento extremamente pessoal. E você, Claudino, jogou uma bola maravilhosa aí para a pergunta da câmera da suíte, quando você cita o componente humano. Então, meu amigo, eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera da suíte e respondesse, levando em consideração o componente humano, levando em consideração a internet, os agentes generativos que a gente está vivendo, a complexidade do digital, todo esse momento tão impessoal, digamos assim, de certa forma, né? É um conhecimento
somado, mas ele não é autêntico, né? Não tem coisa que me define especificamente. E nem você nesses lugares. A não ser uma conversa, uma troca, o que a gente está vivendo aqui. Então vai a pergunta da nossa câmera da suíte. Se você pudesse, conseguisse, ou fosse te dado o dom de se reprogramar, de você colocar lá na seu prompt lá, características para você, Claudino, a partir desse ano, levar para os próximos anos. Qual a linha que você seguiria, meu irmão? Você seguiria o seu coração ou a sua razão? Você seguiria a lógica, Claudino, ou a intuição? Qual seria a sua programação de vida? Claudino, a câmera da suíte é toda sua. Bom, é uma pergunta pessoal, o Capanema tinha me falado que ia fazer de surpresa. Então vamos lá, a resposta que eu dou para mim, o que eu mudaria, me reprogramaria, seria, acho que eu seria mais racional, né, respondendo, né, não seria, entre mais coração e mais razão, seria mais razão, mais lógica. E por quê? Eu acho que eu poderia tirar menos peso das coisas. Olhando para trás, não dá para mudar, mas olhando para o futuro, eu gostaria, se eu pudesse me reprogramar, já vou me sentir provocado a fazer isso. A partir de agora, eu gostaria de tirar menos peso. Às vezes eu acabo deixando as coisas muito densas, muito pesadas, um problema que a gente tem no mercado imobiliário, uma coisa que não foi feita da melhor forma, não ficou perfeita, não ficou ótima, eu acabo sendo exigente com o meu meio, exigente comigo mesmo, e acabo tensionando o ambiente. Isso é uma característica pessoal minha que eu acho que eu posso evoluir, e vou tentar já desde hoje, provocado por você, Capanema, me reprogramar para ser mais leve, porque, como você disse, é o que fica depois. Muito obrigado, Claudino, muito obrigado do fundo do meu coração, muito obrigado para vocês da audiência que acompanha o Selfie com Mercado. Eu falei que essa entrevista, ó, só tá subindo, daqui a pouco nós vamos bater no teto. Como é que nós vamos fazer? Claudino, o seu conhecimento, a sua leveza, a sua clareza na fala é cativante, é instrutiva e é valiosa, é muito pessoal da sua pessoa e da sua escolha de jornada profissional. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a palavra agora para suas considerações finais e desde já agradeço toda a audiência que acompanha o Selfie com Mercado. Então compartilha, pega algum corte, um trecho da entrevista, envia para um amigo, marca. Se gostou, envia para quem você gosta. Se não gostou, envia para quem você não gosta. Vamos combinar isso? Ok? Mas compartilhe o conhecimento, que é um conhecimento validado, necessário, e também faça suas observações. Tem algum ponto aqui que a gente precisa melhorar ou refletir a respeito? Por favor, pode deixar os comentários aí, a gente vai crescendo com a contribuição de você. Claudino, as suas considerações finais no Selfie com o Mercado, e desde já agradeço a todos vocês por acompanharem o programa. Bom, provocado pelo espírito seu, né, e do programa, de ser uma coisa até mais lúdica e orgânica, mais humana, eu diria para o mercado que hoje quando você tem uma oportunidade de conversar com alguém, que é o que a gente está fazendo aqui, às vezes ela é única, mas o que a gente tira dela pode ser diversa. E o que eu percebo, às vezes, Capanema, é que a gente, toda vez que tem uma oportunidade de conversar com o outro, tem sido muito seco, frio para negócio. Tudo que eu falo com a pessoa já tem que tirar um proveito comercial. E não é isso, dá para ter outras conversas, dá para ter outras conexões, dá para explorar. Essa oportunidade única, não faça uma única coisa, faça 10 coisas. E muitos negócios que a gente consegue desenvolver com aquela pessoa, a gente consegue porque num primeiro momento a gente olhou para o humano e daqui a 2 anos apareceu o negócio. Então, acho que o network hoje está muito frio. Eu acho que a gente tem que realmente se conectar com as pessoas antes de se conectar com os negócios que elas representam. Muito obrigado, Claudino, e muito obrigado a vocês da audiência do Selfie com Mercado. Vamos em frente em busca de um mercado imobiliário melhor para todos.